Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui nessa tarde gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, certo? Como eu sempre tenho falado, o intuito desse canal não é ganhar curtida, não é ganhar compartilhamentos, mas é propagar a palavra de Deus, certo? E hoje, nesse dia, nosso vídeo hoje vai ser um pouco diferente, né? Aqui eu não vou trazer uma mensagem, né? Aqui eu vou citar apenas um versículo e hoje eu vou estar aqui dando meu testemunho para vocês, né? Já falei em alguns momentos sobre isso, mas nunca de forma específica, nunca em nenhum vídeo aqui eu vim de forma específica falar, né, tudo, resumir de uma forma para que você entenda. E o meu testemunho é a minha saída do mormonismo, né? Para você que não sabe, eu pertenci à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são mais conhecidos como os mormons, certo? Eu vou contar meu testemunho para vocês, como eu entrei, né, o que ocasionou, como eu saí, o que Deus fez na minha vida hoje, né, o que Deus tem feito hoje na minha vida. E eu quero começar citando um texto para vocês que fica lá no livro de Gálatas, para me contar aqui meu testemunho para você. Creio que você vai ser edificado através desse testemunho. Vamos lá, de Atos, aliás, Gálatas. Vamos lá para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, versículo 9, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Bom, aqui o apóstolo Paulo fala que só existe um evangelho, só existe uma boa nova. E essa boa nova é a palavra de Deus. Essa boa nova é a Bíblia Sagrada. É o único livro onde você pode encontrar a salvação eterna da sua alma. Certo? E aqui o apóstolo Paulo vai falar que se mesmo que um anjo do céu anunciar outro evangelho, é amaldiçoado, é maldição, porque o evangelho, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Ela é a palavra do próprio Deus, então Deus não se contradiz. E começando o meu testemunho, a minha saída do mormonismo, eu quero falar para você que conhece uma pessoa que seja mormon, então você que é um mormon que está com dúvida, né, se deve continuar ou não nessa seita, nessa religião. Nada contra os mormons, nada contra quem pertence. Deus abençoe todos os mormons, certo? Mas eu quero falar aqui a respeito da minha experiência de vida. A experiência que eu tive como alguém que esteve dentro do mormonismo, certo? Eu cresci nos caminhos do Senhor, dos meus 10 anos de idade até os 14 anos, até os 13 anos de idade dentro da igreja, certo? Minha mãe sempre me levava para a igreja, sempre eu estava ali, né, na presença do Senhor. Minha mãe sempre foi cristã, evangélica. Minha família, da parte da minha mãe, toda evangélica. Então, minha mãe me levou para a igreja muito cedo, eu ainda era criança, 10 anos de idade. E antes disso, eu era meu pai ali era mais inclinado para a igreja católica, mas a partir dos 10 anos eu fui para a igreja evangélica. E como eu posso lhe falar, até os meus 13 anos eu fiquei na igreja, mas nesse momento eu me afastei. Por quê? Porque eu não tinha tido uma experiência real com Deus. Eu ia para a igreja, eu estava ali porque minha mãe me levava, eu até tinha vontade de me aprofundar mais, mas eu não tinha aquela experiência com Deus. Apesar de ser muito jovem, eu tinha vontade de estar jogando bola, tinha vontade de estar saindo com os amigos, tinha vontade de estar jogando videogame. E simplesmente parei de ir para a igreja. E o que aconteceu foi que eu passei um tempo afastado da igreja e ali um dia bateu dois missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
mais conhecidos como os mormons, né, que eles sempre andam de dois, às vezes é um americano, às vezes é um brasileiro, então vai, mas sempre é dois, às vezes é duas mulheres, às vezes é dois homens, e nesse dia vieram dois homens na porta da minha casa. E eles estavam procurando a minha antiga vizinha que era membro da igreja dos mormons, só que afastada. E eu peguei ali por curiosidade, eu falei, vocês são brasileiros? Eles falaram, não, nós somos americanos. E eu, tá certo. Aí fiquei curioso, né, para saber, aquela curiosidade. Eles pegaram e perguntaram, a gente pode vir aqui no outro dia? Eu disse, pode vir no outro dia. Quando foi no outro dia, eles vieram do jeito que tinham falado. E ali eles me apresentaram o evangelho deles, né, que eles dizem ser o único evangelho verdadeiro na face da terra. Que eles acreditam que um profeta chamado Joseph Smith recebeu a revelação de Deus de que ele era o profeta de Deus que tinha que estabelecer a igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Ele tinha que restaurar a igreja primitiva nos dias atuais. Então eles falaram isso para mim, apresentaram esse evangelho. Logo de cara eu achei uma coisa muito bonita, mas eu fui enganado porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu estava dentro da igreja, mas eu não sabia o que era ler uma Bíblia. Li o versículo, mas não entendi a Bíblia, então fui enganado facilmente. Também eu era muito jovem. E ali eu entrei no mormonismo. Então foi ali que eu comecei a receber os estudos sobre a religião, sobre a seita. Me filiei, me batizei lá. E assim iniciei um ciclo ali naquela seita. Eu passei 4 anos da minha vida naquele lugar. A parte inteira da minha adolescência eu passei ali. Começando dos meus 14 anos até os 19 anos, 20 anos, eu permaneci ali naquela seita. E até então, nos primeiros anos, foi tudo normal. Mas a doutrina foi fazendo uma lavagem cerebral na minha mente. Por quê? Porque tudo que eu aprendi da igreja evangélica foi sendo desconstruído através daquela doutrina. Por quê? Porque a doutrina ensina que que Joseph Smith era um profeta de Deus, que ali ele era, na verdade, Joseph Smith ele era um cristão, né? Você for pesquisar sobre a história de Joseph Smith, ele já foi presbiteriano, já foi da igreja batista. Então, naquela época, ali nos Estados Unidos, estava naquele estado que Joseph Smith morava, naquela época, estava havendo uma grande diversidade, né, de igrejas evangélicas. E era mais ou menos na época ali de 1820 até os meados de 1830. E ele estava com dúvida qual era a igreja que ele tinha que pertencer. E ele conta, né, isso é o que ele fala, mas a gente sabe que não é verdade, porque não tem como ser provado isso, né? Isso é o que ele fala, que ele foi orar a Deus e Deus falou com ele na Bíblia, usando aquele versículo que tudo que a gente pedir a Deus ele vai nos dar de graça, liberalmente. E ali ele vai falar que teve uma visão com Deus numa floresta e com Jesus dizendo que ele não devia se filiar a nenhuma igreja, porque todas as igrejas eram falsas. Todas as igrejas estavam distantes de Deus e que Deus ia levantar ele como verdadeiro profeta. Eu estou explicando para você o pilar da doutrina mórmon para que você possa entender o que é o mormonismo, porque tem gente que talvez nunca ouviu falar o que é o mormonismo. E o pilar da igreja mórmon começa aí. Joseph Smith, com dúvida de qual igreja evangélica ele tinha que se filiar, e de repente ele fala que tem uma experiência sobrenatural e que ele que tinha que ser o profeta para restaurar a verdadeira igreja de Jesus na terra. E o que é que acontece? Ele vai, passa os anos. Com o passar do tempo, ele fala que foi visitado por um anjo. Esse anjo se chama Moroni. E esse anjo chamado Moroni vai dizer para ele, olha, na América Antiga existia um povo aqui que era descendente do povo de Israel. Que eles vieram para cá na época que Deus confundiu a língua do povo ali na Torre de Babel. E eles se estabeleceram na América e Deus se revelou também a eles. E eles também têm uma escritura sagrada. E eu vou revelar a você aonde está essa escritura, que eram as chamadas placas de ouro que Joseph Smith se referia. E ali Joseph Smith ele foi até onde o anjo mostrou, e segundo ele,
encontrou essas placas. E segundo ele, recebeu um dom para poder traduzir o que estava escrito naquele livro. Certo? E ele diz ter traduzido o livro. Hoje, atualmente, é conhecido como o Livro de Mórmon. Que os Mormons falam que é o único livro verdadeiro na face da Terra, o único livro perfeito. Eles até desconsideram até a Bíblia um pouco. Eles usam a Bíblia, mas desconsideram porque eles falam que como a Bíblia passou o tempo, a Bíblia foi mudando de tradução e perdeu a sua essência. Isso é uma grande mentira. Porque independente da tradução, o Espírito Santo, através da Bíblia, continua falando a mesma coisa. E eu acredito hoje, como uma pessoa que se libertou dessa religião, que a Bíblia é o único livro que é verdadeiro na Terra. E aí Joseph Smith vai traduzir o livro de Mórmon, como ele disse. Só que quando foram perguntar para Joseph Smith cadê as placas, ele disse que simplesmente o anjo levou as placas para o céu, sendo que na verdade essas placas nunca existiram. Tanto que se você for pesquisar na internet, porque hoje na internet tem tudo, você vai ver que na época das Américas Antigas não existia aqui, principalmente na América do Norte, não existia animais como cavalos, como é citado no livro de Mórmon. Tinha mais era cervo, tinha mais era aquele animal do chifre grande, alce. Tinha mais esse tipo de animal. Então era realmente uma coisa que não tem sentido. Existiram povos primitivos nas Américas, existiram sim os índios, existiram os astecas, aquele povo ali da parte da América Central existiu sim, mas só que Joseph Smith, ele não tinha base para provar a existência do seu livro. E quando esses missionários mormons foram na minha casa, eles falaram para mim, como é que você vai saber que o livro é verdadeiro, que a nossa igreja, esse evangelho que nós estamos apresentando para você é verdadeiro? Você ore a Deus e Deus vai te responder. Eu orei e confesso que não senti nada. Apenas senti um forte desejo de poder me envolver naquela religião. E foi então assim que eu me envolvi, né, no mormonismo, nesse evangelho que se dizia ter um profeta e que até hoje eles têm um profeta que foi passando de Joseph Smith, eles foram ali levantando profeta após profeta até os dias atuais. Eles possuem 12 apóstolos. São bem organizados, bem articulados, muita eloquência, pessoas muito versadas na doutrina deles. Nada contra os mormons, mais uma vez, né? Mas eu estou aqui contando minha experiência de vida. E foi aí que eu entrei no mormonismo. E foi se passando o tempo, até então uma vida normal, uma vida aparentemente tranquila. Quando o jovem que pertence ao mormonismo ele faz 18 anos, é um mandamento da igreja dos mormons, é um mandamento do homem, porque não está na Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura, mas a Bíblia não fala a forma. Eu posso pregar para uma pessoa que é meu vizinho, eu posso pregar para uma pessoa que está dentro do ônibus, eu posso pregar em uma igreja, eu posso pregar em uma praça, eu posso pregar através de um vídeo, eu posso pregar através de todas essas formas. A Bíblia não me diz como eu tenho que fazer. E lá não, lá é uma obrigação. Não é um mandamento, porque o mandamento, o ser humano tem a escolha de obedecer ou não. Mas é imposto um fardo sobre o jovem, principalmente os homens. As mulheres têm a opção de não ir, mas os homens são obrigados a servirem essa missão de tempo integral que eles exigem de 2 anos. Porque é um mandamento de Deus, foi um mandamento que Deus deu ao profeta. E se desobedecer, está desobedecendo a Deus. Essa é a conversa afiada. Que muito jovem vai obrigado, vai forçado, sem ter o direito ao menos de escolher, porque o pai e a mãe obrigam, senão vai ficar falado pelos membros. Então o que foi que aconteceu? Quando foi os meus 18 anos, começaram a dizer, se prepare porque você vai ser enviado como missionário de tempo integral. Quando foi pelos meados dos meus 19 anos,
Eu preparei a papelada foi enviada para a sede da Igreja Mórmon aqui no Brasil, depois a papelada foi enviada, porque é assim que funciona, foi enviada para os Estados Unidos, lá para Salt Lake City, ali em Utah, onde fica o escritório da Igreja Mórmon. E então, a carta voltou dizendo o lugar que eu tinha que ir, que era Portugal, e eu fui enviado. E minha mãe nunca foi de acordo, minha mãe sempre foi evangélica, minha mãe sempre esteve na igreja. E eu fui para aquela missão. De repente, a minha vida se transformou em um inferno. A minha vida se transformou literalmente num inferno. Quando eu cheguei naquele lugar, veio sobre mim uma depressão, veio sobre mim um pânico. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não sabia explicar por quê. Porque para mim eu estava ali para servir a Deus, mas na verdade eu estava mais preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim se eu não fosse. Então veio sobre mim essa depressão. E uma coisa que eu não sabia era que a minha mãe estava na igreja orando por mim, irmão e irmã. E a minha mãe, ela me contou isso depois que eu voltei da missão dos Mormons, do pouco tempo que eu passei ali, né? Que ela falou para mim assim, que tinha colocado a minha vida no altar do Senhor. E ela disse que tinha feito como Ana. Senhor, se o meu filho, se o Senhor devolveu, se o Senhor trazer o meu filho de volta, eu devolvo ao Senhor, eu consagro ao Senhor ele. Irmão, e não tem como uma mãe ou um pai fazer uma oração e Deus não responder. E foi o que Deus fez, eu não aguentei ficar na missão, pedi para voltar. Recebi desaforo, porque a primeira coisa que falaram para mim, depois de tudo que a gente fez por você, depois da gente ter pagado tudo, depois da gente ter feito tudo, engraçado, é imposto uma obrigação, mas a pessoa não tem o direito de escolher. Isso acontece até mesmo dentro da igreja evangélica. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Nós fazemos porque queremos e porque escolhemos. Então foi o que aconteceu, eu recebi desaforo. Depois de tudo que a gente fez por você, é assim que você nos retribui. E assim eu voltei para casa. Quando eu voltei, continuei no mormonismo, mas com depressão. As pessoas me olhavam estranho. Por quê? Porque eu não tinha conseguido fazer a missão para eles. Eu era, na verdade, uma desonra. É assim como você é tido, por mais que eles digam que não. É assim que você é retribuído depois de você passar 2 anos trabalhando para aquela instituição. Às vezes até menos tempo, mas trabalhou. Porque essa instituição só tem membro por causa desses missionários que estão na rua atrás de pessoas ali para ganhar. Pessoas achando que eles estão ganhando para o reino de Deus, mas na verdade estão ganhando para um reino que foi formado por um homem. Então, eu permaneci no mormonismo, só que eu não sabia que o Deus da Bíblia, ele estava olhando para mim. E certa vez eu me consultando com um psicólogo, eu estava esperando para me consultar com um psicólogo no posto mesmo de saúde. E ali uma senhora, que nem me conhecia, apontou o dedo para mim e disse: assim diz o Senhor, você vai ser missionário, mas você não vai ser missionário do jeito que você está querendo. Você vai ser missionário do jeito que eu quero, porque eu, Jesus, o verdadeiro, quero te conhecer. Rapaz, aquilo ali deu uma bagunça na minha cabeça, porque eu fiquei, rapaz, como é que pode? Eu já tenho Jesus, eu já tenho uma igreja, já tenho uma religião. Mas a verdade é que eu não tinha Jesus coisa nenhuma. Eu tinha uma religião que me ensinava a ser bonzinho, que me ensinava Jesus do jeito que eles achavam, que me ensinava a ter uma aparência exterior, mas no interior estava podre. Na verdade, o que eu tinha era uma religião, não tinha Jesus. E o que foi que aconteceu? Deus usou essa senhora. E o pastor da igreja da minha mãe também começou a ser usado. Eu quero até pegar para vocês aqui a prova. Antes de falar sobre esse livro para você, o pastor da minha igreja, ele pegou... Aliás, o pastor da igreja da minha mãe chegou e falou: jovem, Jesus manda eu te dizer, tu vai ser um pregador da palavra. E Jesus manda eu te dizer
Que não é você que escolhe, mas é Ele que te escolhe. Irmãos, eu confesso, no momento ali eu não acreditei. No momento eu duvidei. No momento eu achei que o pastor estava ficando doido. Porque eu queria continuar naquela vida. Eu estava tão cego pela religião que eu achava que eu tinha que ficar naquele lugar, que Deus me queria naquele lugar e que tudo aquilo ali não existia. E eu falei, não, isso não vai acontecer. O pastor pegou e falou, se isso não acontecer, se Deus não está mandando eu dizer isso para você, então Deus vai fazer com que eu deixe de ser pastor. Mas vai acontecer. Ele entrou lá dentro e trouxe para mim esse livro. O nome desse livro é Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do ministro T.L. Osborne. Certo? E ele trouxe esse livro para mim, ele disse, ó, Jesus está mandando eu te entregar esse livro. Eu simplesmente aceitei por educação, porque eu não queria ler, eu não queria aceitar. Mas o próprio Deus me impulsionou a ler esse livro. Eu aconselho até a você a comprar o livro barato, certo? Uma livraria evangélica você vai encontrar. Curar Enfermos e Expulsar Demônios, certo? Do missionário T.L. Osborne. E aqui ele vai falar as suas experiências de pregador da palavra, ele vai falar as experiências que Jesus usou para curar enfermos, para expulsar demônios em todo o mundo, ganhou muitas almas para Jesus, e tudo que ele fala é baseado na Bíblia. Tudo que você vai ler aqui vai ter os versículos da Bíblia tudinho dentro do livro. E eu comecei a ler esse livro, irmãos. Isso há mais de 6 anos atrás. E as escamas começaram a cair dos meus olhos. Eu ia para a igreja dos mormons, nada fazia mais sentido. Os hinos que eu escutava não faziam mais sentido. A doutrina não fazia mais sentido. Por quê? Porque eu estava ouvindo uma doutrina verdadeira, baseada na palavra de Deus. Mas o engano tentou lutar. Por mais que eu sabesse que ali não era mais o lugar para me ficar, eu tinha medo de sair do que as pessoas iam pensar de mim. Eu tinha medo de como ia ser, do que as pessoas iam pensar de mim, que eu tinha que continuar ali, que ali era o lugar que era para me ficar. E o tempo foi passando. E eu teimei com Deus, e aí a depressão só piorando, a depressão só aumentando. Até que um dia eu falei, não aguento mais. Né? Já tinha parado de ir, de frequentar a igreja mormon, mas ainda não tinha falado abertamente que tinha saído. E uma certa vez eu estava escutando a rádio da igreja que eu congrego hoje, que é a Igreja do Senhor Jesus, Santuário do Espírito Santo, aqui em Fortaleza, no Ceará. E eu botei nessa rádio por acaso. Estava ali dedilhando ali o rádio ali para ver se eu encontrava alguma música para escutar. De repente caiu na rádio da igreja Jesus FM. E o apóstolo Luiz Henrique, o pastor da igreja, estava pregando nesse dia. E ali eu deixei rolar, nem percebi. Quando foi, todo dia eu estava escutando as pregações que tinham pela rádio. Quando foi ver, eu já estava prestando atenção no que estava sendo falado. Eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu preciso ir nessa igreja. Minha mãe falou, a gente vai. Fui para a igreja, confessei o nome do Senhor Jesus, me arrependi dos meus pecados e decidi sair do mormonismo. Comecei a congregar, fui discipulado, me batizei nas águas, fui ungido a obreiro. Hoje sou diácono, sou casado na igreja, muito bem casado. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Hoje a promessa que aquele pastor lá atrás fez para mim e disse que eu seria um pregador da palavra está se cumprindo. Confesso para você que eu não acreditei na época, eu nem queria, mas está se cumprindo hoje na minha vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Não é religião A, B ou C. A religião tem o poder de fazer você ser uma pessoa melhor, tem. Você na religião, você vai aprender a se comportar bem, você vai aprender a respeitar as pessoas, você vai aprender a ser um ser humano melhor. Mas a religião não tem o poder de mudar o teu caráter. A religião não tem o poder de mudar o teu interior. Só quem tem poder de mudar o teu interior se chama Jesus de Nazaré e a verdade que está na palavra dele.
E muitas pessoas não entendem quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo eu sou o único caminho que você tem que seguir. Eu sou a única verdade que você tem que acreditar. E eu sou o único caminho que vai levar você até a verdadeira vida. Não é religião A, B ou C. Cuidado com o espírito do engano. Cuidado com a religião. Cuidado porque Jesus ele já falava dos religiosos no passado, os fariseus. Aquelas pessoas que tinham aparência de santidade, mas na verdade, por dentro eram pessoas sujas e imundas. E não é isso que Jesus veio buscar. Jesus veio buscar adoradores que têm um coração puro. Hoje eu não sou mais mormon. Hoje eu não me intitulo que eu tenho uma religião. Hoje eu me intitulo que eu tenho Cristo, que eu tenho Jesus, que eu tenho o seu Espírito e que eu pertenço ao seu reino, o reino dos céus. O reino que essa palavra me promete, que se eu confessar e aceitar o nome dele, eu terei. Então esse é o meu testemunho aqui, bem breve, bem resumido. Isso aqui é o testemunho para edificar a sua fé. Eu espero que alcance muitas pessoas. Pessoas que precisam ouvir essa palavra ou esse testemunho. Você que quer saber mais a respeito do mormonismo, eu indico o canal de uma jovem senhora chamada Vanya Mori. Certo? Essa senhora, ela foi uma senhora que passou muito tempo ali nos mormons sendo enganada. E ela simplesmente decidiu sair dos mormons e ela descobriu toda a verdade por trás do mormonismo. Certo? Você vai saber por que os mormons eles se batizam pelos mortos, por que eles acreditam, por que eles fazem esse batismo pelos mortos, por que eles, os seus rituais dentro do seu templo são secretos. Certo? Você vai saber de tudo isso. Depois eu vou gravar um vídeo aqui falando a respeito do que eu sei, que é muito pouco, mas eu creio que vai abrir os olhos de muita gente a esse respeito. Vou falar à luz da Bíblia, comparando, explicando o que está errado e o que a verdade, mostrando o que está errado nessas doutrinas, que na verdade está tudo errado. Na minha opinião, porque eu tenho direito a expressar a minha opinião, como uma pessoa que já fez parte disso, respeitando, claro, você que é. Então, vá no canal dessa senhora, você que quer conhecer mais, quer saber como é que funciona, não para se filiar, mas para poder se defender. E acima de tudo de buscar esse conhecimento, busque conhecimento na palavra. Porque eu fui enganado porque eu não conhecia a palavra. Então, quando você conhece a palavra, você não é levado por nenhum vento de doutrina. Entendeu? Então eu vou estar gravando vídeos aqui esses dias falando a respeito do senhor Joseph Smith, mais conhecido como profeta. É profeta ali que iniciou o mormonismo. Vou estar falando também aqui a respeito do mormonismo em si, como funciona, como é que funciona lá dentro, tudo. Vou estar explicando sobre os rituais, as liturgias ali, os mandamentos que eles têm dentro do mormonismo. Vou estar aqui falando um pouco a respeito nos próximos vídeos, então não perca, certo? É uma forma também de eu ampliar, contar o resto do meu testemunho para vocês, certo? Aqui foi só o básico. Compartilhe esse testemunho com o maior número de pessoas, porque eu creio que vai edificar a sua fé, certo? Acompanhe sempre aqui o nosso canal, porque sempre está sendo postada a palavra de Deus, não é a palavra de Allan Kardec, não é a palavra do budismo, não é a palavra do mormonismo, não. É a palavra do Senhor Jesus. Quem quiser procurar budismo, mormonismo, vá para outro canal. Aqui é a palavra do Senhor Jesus. Então é esse meu testemunho, gente. Eu desejo uma boa tarde a você. Viu? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e que Jesus te abençoe nessa tarde. Hoje eu quero dizer para você que eu não tenho mais depressão. Jesus me curou da depressão. Hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho uma família, sou um pregador do Evangelho para a honra e para a glória de Deus. Mas porque a verdade me libertou. Então, esse é o testemunho que eu queria compartilhar com você. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua tarde, a sua família. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.